Olá, gente querida, seja bem-vinda a mais um estudo do livro de Mateus, momento de interiorização, de compreensão, de conexão, né? Conexão, da gente se conectar com a nossa verdade interior. E a partir de quê, né? Você pode se perguntar. A partir de quê que a gente se conecta com o que nós somos? É a partir do Filho do Homem. Conforme nós vimos no último estudo, nós paramos em Mateus 10, 23 e 24, nós falamos, hoje nós vamos falar do 25, mas antes a gente se conecta com o nosso interior a partir de que referencial? A partir de qual pressuposto? Né? A partir de qual princípio? A partir daquele que te criou, como o Salmo 139 vai dizer, né? Antes que eu diga uma só palavra, né? O Senhor já sabe muito bem, porque o Senhor me fez lá do ventre, bem antes o Senhor já me conhecia. Então, o princípio aqui é sempre o Filho do Homem, é ser a intenção de Jesus sempre é essa, que a gente se construa como seres, a sua imagem e a sua semelhança, né? Então, tudo que eu falo aqui, o princípio é ser como filho do homem, né? Por isso que eu não falo de religião, por isso que eu não falo de igreja, ministérios, A e B, qual é a visão aqui? Não, a visão aqui é a visão do Evangelho, é a visão de Jesus, a compreensão que a gente tem, é a compreensão a partir dele mesmo, e em sendo a partir dele mesmo, você vai construindo quem você quer ser no mundo, de que forma você quer viver esse amor. E é assim que você vai descobrindo o seu chamado, os seus dons. E a sua conexão vai sendo construída em Deus, e com Deus, e para Deus. Como Paulo falou, né? Em Cristo, tudo é em Cristo, de Cristo e para Cristo, né? Ele é antes de todas as coisas, depois de todas elas, ele é o Alfa, e ele é o Ômega. E é assim que a gente tem estudado até aqui, tá? E no 25, eu peço que você leia aí comigo, essa leitura, ela é muito saudável, tá? Você vai criando, né, cognições, sinapses dentro da sua cabeça que vão te ensinando a sequenciar esse ensinamento, a buscá-lo depois, posteriormente, na palavra. Então ele fala aqui no 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, né? Nós falamos sobre esse lugar que o próprio Jesus nos ensina a viver, né? Jesus, no 24, vai dizer, olha, o discípulo, ele lembra, né, aos seus discípulos, olha, o discípulo não é mais do que o seu mestre, e o servo não é mais do que o seu senhor, tá? Quero só dizer isso aqui para vocês, porque pode ser que na caminhada vocês começam a expulsar demônios, pessoas começam a caminhar, e os cegos comecem a ver, o mudo começa a falar, e essa coisa toda, vocês vão aí achando que vocês são dono da seara. Não, não é não, tá? Quero só lembrar isso para vocês, porque nós somos vaidosos também, né? Cada um tem a sua vaidade, cada um tem o seu apoio aí, aonde a gente se acha de alguma forma. E o evangelho, a base dele é esse confrontamento que eu e você temos que fazer com a verdade que o evangelho traz, com a minha verdade de quem eu sou. Então a gente faz essa junção para a gente se aperfeiçoar, para a gente crescer. O evangelho não é um lugar de fuga, para eu me esconder, embora muitos o usem dessa forma, mas o princípio do evangelho não é esse. O princípio do evangelho que Jesus nos ensina em todo momento, e ele faz isso muito de forma irônica, às vezes com os próprios fariseus. Uai, vocês estão dizendo aqui que vocês não lavam as mãos? Que vocês lavam as mãos para comer, né? E Jesus vai jogando essas
a lei que eles mesmos, né, diziam existir contra eles, fazendo esses fariseus, esses discípulos, a pensarem a seu próprio respeito. E aqui no 25, ele vai dizer, olha, presta atenção, basta ao discípulo ser como seu mestre, não queiram ser mais. Por quê? Porque Jesus vai dizer, se eu fui chamado de Beelzebul, eu fui chamado de diabo, eu sou escarnecido pelos mestres da sinagoga e pela multidão que não compreende, imagine o lugar de vocês. Então, conquanto dentro desses discípulos, né, existia, acabava existindo, né, as vaidades e às vezes até esses pensamentos que os visitavam, acerca da seara, né, e dessa independência que o discípulo, isso é coisa de discípulo mesmo, ser independente, né, querer ser independente. Embora houvesse muito disso, a gente tem que entender que Jesus está abrindo os olhos deles, e o meu e o seu também, para que a gente tenha a consciência de que andar com esse evangelho no coração, sendo essa imagem e semelhança do Pai, buscando viver esses princípios, a gente tem que estar preparado porque de fato Jesus esteve preparado. Se ele foi chamado pai dos demônios, você quer ser chamado de quê? De presidente da bancada evangélica? Você quer ser chamado de quê? Você quer ter o quê? Você quer ter luxo? Você quer ter status? Você quer ser o pastor mais rico? Você quer ter a maior igreja? E não tem nada contra isso, se isso acontecer de forma natural. Isso só não pode ser a vaidade do profundo do coração humano. Entendeu? Isso só não pode ser o objetivo pelo qual vaidosamente você prega, vaidosamente você se intitula cristão, vaidosamente você é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é o presbítero, é o ministro de louvor, né? Entendeu? Você pode até ser tudo isso, mas isso não pode ser a vaidade do seu coração. É só isso. Por quê? Porque Jesus está dizendo que, olha, o caminho do evangelho, ele nos leva a uma contracultura. Nunca se esqueçam disso. O caminho do evangelho é contracultura, minha gente. É contra tudo aquilo que o mundo prega. E se o meu evangelho, o evangelho que você prega, o evangelho de Jesus, que ele tem nos ensinado, não confrontar isso que o mundo está vendendo em toda esquina e que a gente consome, passa pela gente, porque isso passa, eu sou atingida por isso, todo mundo é atingido por isso. Mas isso só não pode fazer morada dentro de nós. E Jesus está dizendo, olha, o caminho do evangelho não é esse caminho de vaidades, é esse caminho aqui. É um caminho de solidão, é um caminho de decisões difíceis, é um caminho de ser deixado do lado, né? É um caminho do contraditório, é o caminho da contracultura. Esse é o caminho da incompreensão, né? É esse o lugar que o evangelho, é para esse lugar que o evangelho nos leva, né? E a gente não pode esquecer que o próprio Jesus se intitulou de a pedra de esquina rejeitada. A pedra de esquina, por quê? Porque Jesus é o ângulo, né? A pedra de esquina, pense aí na sua mente, que é aquele lugar exato onde os ângulos da cidade, né, são construídos. Jesus é isso. Jesus é o ângulo, é a visão, é o caminho por meio do qual a gente escolhe viver a vida. E se esse ângulo, esse caminho foi rejeitado, imagina eu e você. Jesus está dizendo que a gente precisa preparar o nosso psicológico para isso. A gente precisa preparar a nossa mente, o nosso físico, as nossas perspectivas, as nossas ambições nesse ângulo, nessa pedra de esquina. Por isso que no 26 ele vai dizer,
Por isso não temais. Não temem essas pessoas, não temam. Se vocês andam nesse caminho desse evangelho, se vocês forem conscientes disso, se colocarem nessa posição de servo, não tema quem vai persegui-los. Não tema se o que vocês estão fazendo está certo, ainda que vocês sejam a minoria. Porque em Cristo a gente pode até ser minoria numericamente, mas em Cristo a gente sempre é maioria. Em Cristo o amor persevera sempre, ainda que ele seja xingado, ainda que ele seja menosprezado. E a gente tem que estar preparado para esse caminho e saber que isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece no local do trabalho, isso acontece na família. Desde que, obviamente, compreenda que é dentro dessa perspectiva de servidão, de muita honestidade com a palavra, né? De muita humildade em aprender o caminho. É dentro dessa perspectiva que eu falo. Jesus vai dizer, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ou seja, as verdades que andam por detrás, né, dessa discriminação, né, desse comportamento mundano será trazido para fora. Há de revelar-se, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo, na plenitude dos tempos que ele há de escolher, que as coisas hão de acontecer. Né? E isso aqui tem muito a ver com aquilo que ele fala lá atrás, né? Que a gente não tem que se justificar para ninguém, a gente não é chamado para isso. A gente não é chamado para sermos os nossos próprios advogados diante disso. A gente entrega essas questões e deixa que o próprio evangelho, a própria verdade em quem nós cremos, ela há de revelar o que é verdadeiro e o que é falso. Ela mesma há de revelar o que é eterno do que não é, do que é temporário, do que é mundano, né? Do que não traz a verdade do evangelho. Essa é uma decisão, quando a gente vive sob esse escrutínio da verdade do evangelho, a gente tem que descansar nesse não os temais de Jesus. Porque isso tem um poder avassalador na mente daquele que se propõe a ser discípulo. Eu me recordo, há uns anos atrás, de um conhecido, né, alguns conhecidos pastores, né, que a gente trocando algumas ideias, amigos, eles falavam, não, a gente chegou a hora do povo de Deus dizer para o que veio, a gente tem que tomar o poder dessa cidade, a gente tem que fazer parte, as pessoas têm que nos ouvir. E eu ficava ouvindo aquilo, assim, sempre ouvi isso com muita cautela, né? Porque eu conheço o meu próprio coração. Quem discerne a si, discerne tudo ao redor, né? E isso sempre me temeu, eu sempre temi isso, porque a gente de fato tem que tomar este lugar, mas este lugar não é o lugar visível, do poder visível, porque o poder visível, ele sucumbe-se à vaidade humana, mas o poder de Deus não. O poder invisível de Deus é esse poder que é chamado, né, de filho dos demônios, que não é compreendido, né? Não é o poder do governo local, é o poder do governo espiritual. Então, a possibilidade disso, né, dessa mudança acontecer, porque não suportam isso aqui, não suportam o poder da acusação do outro, não suportam o poder de se colocarem como filhos da paz. Esse é o nosso lugar. Portanto, não tema, fixe-se no evangelho, nessa palavra que é poderosa e deixa Deus ser o seu advogado. Amém? Te espero, até a próxima, que Deus te abençoe.